Me diga uma coisa, curtiram bastante? Gostaram do resultado da seleção brasileira? Teve café da manhã aí na sua casa? Foi pro bar? Eu vim pro bar do Ceará aqui em Limeira, tradicional em Copa do Mundo desde a década de 90, e vai ser daqui que eu vou fazer o primeiro bloco do RF com você. Aliás, confira o que você vai ver na edição de hoje. Mensagens de ameaça aos pais de Vitória eram trotes. Ministério Público cria ação para facilitar a investigação de pessoas desaparecidas. Assalto em casa de câmbio leva terror aos funcionários do local. Aumentam confrontos entre bandidos e policiais após intervenção federal no Rio de Janeiro. Levantamento mostra superlotação em presídios de todo o Brasil. E festas dessa época do ano aumentam acidentes nas rodovias. O RF com você está apenas começando. Muitas notícias hoje em clima de Copa do Mundo. Vamos fazer o primeiro intervalo. Pode mandar hoje, tá liberado a selfie com a camisa da seleção brasileira, não é mesmo? Daqui a pouco eu vou mostrar a movimentação que começou desde cedinho, pelo menos aqui em Limeira, interior de São Paulo. Não saia daí por nada desse mundo. RF com você está de volta com um torcedor aqui, olha, exclusivo do Bar do Ceará, né? Sim. Tradicional o bar aqui em Limeira, né? Com certeza. Em Copa do Mundo, olha só o que eles fazem, gente. Eles pintam todo o chão aqui, toda a rua. Isso aí, é uma tradição que a gente tem desde da Copa de 90, né? De reunir os amigos, os clientes nossos aqui, pra estar prestigiando, né? Esse evento que acontece de 4 em 4 anos, é a Copa do Mundo. Bom, hoje o jogo caiu pela manhã. Muita gente está em casa, embaixo do cobertor, é claro, também assistindo, né? Com certeza. Aqui vocês inovaram, colocaram o café da manhã. Isso. A gente aproveitou o horário de manhã aí, né? Colocamos o café da manhã para os nossos clientes, o pessoal que tá vindo curtir o jogo com a gente aí. Bom, eu estou aqui no Bar do Ceará, mas a Larissa está em outro ponto de Limeira, também, tomando um café da manhã e torcendo. Vamos ver. Uma sexta-feira para vestir verde e amarelo. Tirar do armário a alegria e esbanjar aquela confiança que ficou estremecida depois do empate do último jogo do Brasil. O otimismo apareceu mais uma vez. Eu acho que esse ano o Hexa vai ser nosso e eu tô na expectativa que o Brasil vai ganhar e vai trazer o Hexa pra gente. Eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar. Se Deus quiser, ele vai ganhar. E qual que é a sua expectativa para essa Copa? O Brasil vai ou não ser campeão? Eu acho que vai. E o que ele vai trazer pra gente? O Hexa. A bola ainda nem tinha rolado em campo, mas as apostas eram de um bom jogo para a seleção brasileira. A gente está esperando pelo menos um 2-1, 3-0 aí. A gente está com uma expectativa bem alta para hoje. Hoje a seleção brasileira entrou em campo mais cedo. O jogo foi às 9 horas da manhã. E para atrair os torcedores, muitos comerciantes decidiram usar a criatividade. Neste bar de Limeira, por exemplo, o cardápio foi alterado. Por aqui, para acompanhar o clima da partida, foi servido café da manhã. O bar tem que aproveitar, né? A Copa do Mundo, só que esses jogos às 9 da manhã acabou complicando. Então a gente acabou tendo a ideia de fazer um café da manhã para a gente conseguir atender todo mundo, porque tem muita galera que quer sair curtir os jogos, mas não pode beber. Para acompanhar a partida, hoje foi leite, café, filãozinho, um cardápio completo de café da manhã que reuniu torcedores de todas as idades. Uma ideia que foi aprovada. A galera curtiu a ideia, a casa esgotou rapidinho já, os convites, foi um sucesso, graças a Deus. Durante a manhã, entre uma xícara e outra, os olhos ficaram atentos no telão. Aos poucos, a expectativa deu lugar ao nervosismo. E no finalzinho da partida, o grito de gol que estava guardado finalmente saiu. Não teve outro jeito, né? Assistir o jogo hoje com o café da manhã. Mas o próximo, gente, contra a Sérvia, vai ser na quarta-feira, às 3 horas da tarde. E brasileiro ama o quê? Ama churrasco, né? O problema é que os itens principais de um bom churrasco, olha, estão com preço lá em cima.
Não tem jeito. Em época de Copa do Mundo, o cardápio para reunir os torcedores durante os jogos é sempre o mesmo. Já sim, eu programei churrasco com as famílias e meus amigos. Mas antes de comprar os ingredientes para o tradicional churrasco, o cliente precisa pesquisar. É que a carne pode ficar mais salgada do que de costume. E isso não tem relação com o tempero, não, e sim com o valor. Nos últimos 12 meses, o índice de preço ao consumidor, que mede a inflação no país, chegou a 6,57%. E a carne está entre os vilões. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os cortes bovinos subiram nesse período 15,88%. O contrafilé, que antes custava R$ 28,80, hoje sai por cerca de R$ 29,80. Já a picanha passou de R$ 36,00 o quilo para R$ 39,00, o que mostra ainda um reflexo da greve. A greve é o que mais prejudicou, porque houve um desabastecimento. Carnes importadas são as carnes de churrasco, são as carnes mais finas. Essa teve um aumento grande por causa do dólar. Para quem quer economizar, a dica desse açougueiro é investir em carnes suínas ou de frango. O filé de frango, por exemplo, neste açougue custa R$ 9,80 o quilo. Já o pernil, R$ 8,80. E a bisteca, R$ 9,80. São as carnes mais baratas que tem em questão de custo. Agora, para um churrasco, tem que ter uma carninha bovina, né? Compensa enfiar a mão no bolso e pagar um pouquinho mais. Mas tem cliente que já deu um outro jeito para economizar. Devido à crise que nós estamos passando no Brasil, com certeza o churrasco vai ser vegetariano em casa. Mas até para comprar verduras e legumes é preciso ir com calma. Para o vinagrete, por exemplo, além da cebola, não pode faltar o tomate, que aumentou cerca de 7,84%. Mas o preço dele varia entre os supermercados e também depende muito do clima. Varia muito da onde ele vem, do transporte que ele passa, como estava o clima naquela região, se choveu mais, se choveu menos, se teve geada, se teve, tudo isso influencia. Quanto pior o clima, maior o preço. Pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas, entre os itens que tiveram queda na inflação está a batata. A redução foi de 5,3%. Mas em algumas regiões, este, que é o principal ingrediente para a maionese, já está voltando a subir. A boa notícia é que o preço da batata aqui na nossa região está se mantendo. Até esses tempos atrás da greve, ela foi lá em cima, chegou a 300, 500 reais em Ceasa de São Paulo, o preço do saco de batata. Agora não, essa semana já está, depois que parou a greve, já está mais em conta, já está começando a ficar o preço normal. Ou seja, a batata da maionese pelo menos já está garantida. Mas muita gente garante que não vai abrir mão do churrasco não. Afinal, o clima é de Copa do Mundo. O chefe vai garantir tudo, picanha, filé mignon, tudo com nós. Vai garantir o churrasco, sim. Agora tudo é Brasil. Tem que comer carne para ficar fortinho, para pular, né? Para torcer. A bola já está rolando o primeiro tempo. Os torcedores aqui no Bar do Ceará estão nervosos, ansiosos. E eu vou acompanhar um pouquinho, lance a lance com eles a partir de agora. Rua pintada, mesa farta. E que comece o jogo. O hino nacional já está tocando, a bola vai rolar. Olha, tá rolando o café da manhã aqui no Bar do Ceará. Seu Antônio, tradição aqui, né, seu Antônio? É isso aí, moçada. E vamos torcer. Quanto vai ser o jogo? Pra mim vai ser 2-1. 2-1? Ó. Galera, Brasil vai ganhar ou não? Então vamos torcer e ver os melhores momentos a partir de agora. Essa era a expectativa, mas não foi a realidade no primeiro tempo. Não teve os melhores lances. Os primeiros 45 minutos foram assim, de muito sufoco. Neymar desapontou os torcedores. Maracanã tá jogando muito bem, não? Tá
desanimando? Tá triste, Pensou que iria jogar melhor? Lógico, tá tempo. Esse primeiro tempo, então, tá sendo como? Ridículo. 1-0. O tempo foi passando e o coração foi ficando apertado. Haja coração, tá difícil? Tá difícil, viu? Tá complicado. E aí, segundo tempo vai ser melhor? Tomara, viu? Tomara que tava goleado, hein? Pelo amor de Deus. Porque senão... Já era, tchau. Tá tensa por aí? Muita tensão. Primeiro tempo não tá sendo muito bom, não, né? Nada de bom, nada. Nenhuma jogada objetiva, nada. Teve gente que não queria mais olhar para a TV, e sim para o celular. Melhor mesmo é ficar na rede social? Ah, com certeza. Tá aqui, ó, no Instagram. Todo aqui, ó. Olhar pra TV só passa nervoso. Ah, só por Deus, ó, menino. Não. Time feio, não. Foi um sufoco, mas enfim terminamos o jogo sorrindo. 2-0 para o Brasil. Em Campinas, muita torcida pela seleção brasileira. Vinícius Boer foi conferir uma rua que foi inteira pintada com a bandeira do Brasil. Vamos ver. Rua Luiz Gonzaga do Canto Prado, bairro Santa Lúcia, em Campinas. Aqui os moradores não quiseram deixar a Copa do Mundo passar em branco. Para torcer pela seleção, esse grupo coloriu o local com as cores da bandeira. Foi um trabalho em equipe que contou com a ajuda da Terezinha. Porque todo ano nós faz, né? Vai ficar bonito. A bandeira do Brasil foi pintada no meio da rua. A ideia partiu deste grupo de amigos. Que a rua vai ficar bonita, né? Pra melhor que tava. E fica mais fácil de torcer nesse clima. Fica, melhor ainda. Nós fazemos todo ano aqui, nós faz essa coisa. Nós faz a colaboração aqui dos pessoal da rua. Aí nós uns foi dando dinheiro, outros foi dando a tinta. Aí nós foi juntando a tinta e o dinheiro, nós fez a bandeira do Brasil aqui. Como você tá vendo que o moleque aqui tá retocando, meu irmão. Aí nós catou, nós foi fazendo a tinta, nós foi pintando as ruas. Aí ficou esse daqui, esse negócio bonito que você tá vendo aqui na rua. Os moradores aprovaram. Com a rua personalizada, fica mais fácil de entrar no clima da Copa e manter a amizade entre os vizinhos. Bom, porque nós tá torcendo pro Brasil para ganhar, né? Porque as molecadas têm mais alguma coisa para fazer, né? Atividade, fica ajudando todo mundo participando, brincando. É muito bom porque todos participam, acaba virando uma união entre os moradores, né? E isso é muito bom pro bairro, bom pra rua, né? Um conhece o outro e tudo participa junto. Aqui em Limeira não é diferente. Nossa repórter Larissa Israel também esteve num bairro aqui da cidade. Por lá, gente, é tradição, viu? Assistir a Copa do Mundo na rua. Vamos ver. As camisas dos jogadores indicam que a seleção também foi escalada na rua Benedito Santos Scalzitti, no Parque Residencial Tancredo Neves, em Limeira. É Copa do Mundo, então o verde e o amarelo estão liberados. E aqui foram usados com abundância. Bandeira tem de monte, bola então nem se fala. O colorido que preencheu o cinza do asfalto trouxe aquela esperança, que depois do 7-1 andava tão sumida. Não desanimou não. A gente tomou 7-1 lá, mas não desanimou não. A gente estamos animados e nós vamos pegar o Hexa. O Hexa vai ser nosso ainda. Foi na Copa do Mundo de 1994 que esta rua, no residencial Tancredo Neves, recebeu pela primeira vez as cores da bandeira. Naquele ano, a seleção brasileira trouxe o tetra e a partir daí começou uma tradição entre os moradores. Não para mais. Todo ano de Copa, a gente faz sim. Essa é uma tradição. Nem os postes ficaram de fora. O céu também recebeu um pouco mais de cor. As árvores, um verde mais forte. Um trabalho de equipe que durou cerca de 20 dias e que reuniu a vizinhança. O Daniel, que é o mentor, né? Ele organiza tudo certinho. Quem pode ajudar com um pouquinho de dinheiro, dá o dinheiro para ele compra as tintas. Quem não pode, já tem uma tinta em casa, dá a tinta, outro faz a bandeirinha. É uma comunidade, é todo mundo junto, é um pouquinho de cada um. O Vanildo, que é mais conhecido como Tio Nil, ajudou a colocar a mão na massa, ou melhor, na tinta. Ele participou da decoração da rua e conta que a animação durante os jogos é ainda maior.
Nem mesmo o empate foi capaz de desanimar o pessoal por aqui. Dia de jogo a gente fecha lá na esquina, fecha nas duas esquinas aí, e a rua aqui é um fervo, vira um fervo aí. A gente faz um churrasquinho aqui, outro sai pra fora, outro faz um churrasquinho lá na frente, vai fazendo, o churrasco é na rua. E um vai na casa do outro, um come na casa do outro, um bebe na casa do outro, é assim, é que o povo aqui é unido. E ele garante que essa união não é só quando o Brasil entra em campo, não. Já estão até programando os próximos eventos. Ou seja, o verde e amarelo estampado na rua ainda vai decorar muita festa por aqui. E essa união nossa não é só agora na época da Copa, não. Todo ano de Copa a gente faz. O Daniel que é o mentor, o Daniel que organiza tudo, mas a festa junina, a gente faz a festa junina, faz o final do ano, época de festa, a rua é festa. E você aí de casa conseguiu completar o seu álbum da Copa? Olha, as figurinhas movimentaram muito as escolas, viu? O clima da Copa do Mundo, que acontece lá na Rússia, invadiu a sala de aula. E a turminha do primeiro ano dessa escola tem motivos de sobra para trocar e colecionar figurinhas. Mas também não é para menos. Por aqui, eles são os craques. E os professores, a comissão técnica, uma seleção completa que até vestiu amarelo e que entra em campo para aprender. Além disso, colecionam amizades. Álbuns de figurinha nunca saem de moda quando o assunto é Copa do Mundo. Mas a professora desta escola de Limeira encontrou uma forma mais criativa de chamar a atenção dos alunos. Por aqui, os álbuns são personalizados. E nessa troca de figurinha, que mais parece uma brincadeira, essa turminha nem percebe. Mas, na verdade, eles estão aprendendo. A ideia é essa, sempre estar mudando e tornar o conhecimento cada vez mais prazeroso. As crianças essa semana vieram empolgadíssimas para a escola ainda mais, porque tinha essa novidade. Então eles acham que estão só brincando. Mas no fundo a gente está tirando o lado pedagógico de tudo. Eles estão aprendendo cada vez mais, mas de uma maneira gostosa. Todo dia os alunos recebem um pacote com 5 figurinhas diferentes para completar o álbum. A troca das repetidas é feita na sala de aula mesmo. Uma atividade dinâmica que estimula o conhecimento em diferentes disciplinas. Agora, com o trabalho, as crianças fazem a leitura dos nomes. Então a gente já está trabalhando a alfabetização. Eles fazem a identificação dos números. Então, no começo eles olhavam, o 2 e o 3. Quem é? A gente nomeou, é o 23, é o 24. Quem vem antes, quem vem depois. Além disso, a gente consegue também trabalhar a questão da geografia, porque agora as crianças vão conhecendo os países que participam da Copa do Mundo, conseguem identificar qual é a bandeira desse país, as cores, e também fazem a leitura da bandeira, do nome do país, porque no álbum deles tem. E também a questão da história, né? História cultural, a Copa do Mundo é um evento mundial e assim, é bacana que eles já conheçam onde vai ser a Copa, o que vai acontecer, né? Então fica aí, além de aprender, uma recordação para a vida toda. Nem é preciso muito para perceber o quanto eles aprovaram essa cara nova que o álbum da Copa recebeu. Eu achei muito legal ser a primeira vez de eu fazer essa atividade com meus amigos. A gente aprende com os números. Você está aprendendo brincando? Sim, é para aprender os números ordinais. O mais legal é que eu quero tirar minha melhor amiga, é a Lívia. E eles até já escolheram a figurinha preferida. Qual foi a figurinha que você mais gostou de tirar? A minha. A figurinha que eu mais gosto é a minha. E não foram só as crianças que se apaixonaram por essa brincadeira de trocar figurinhas, não. A coordenadora da escola afirma que os pais também participam juntos. Nosso projeto ele foi baseado, agregando a parte lúdica e o pedagógico. E junto com tudo isso, nós trabalhamos com nossos alunos a proatividade, a sinergia entre as famílias e os pais, eles abraçaram a causa. Então, eles se envolveram tanto que eles, junto com os filhos, eles fazem as trocas das figurinhas. Então, foi algo, assim, emocionante da gente observar. E com tantos incentivos, ficou até mais fácil torcer pela nossa seleção. E agora a gente vai para São Paulo conhecer as raízes de um dos craques da seleção brasileira, Gabriel Jesus. E olha, ele virou até obra de arte por lá, viu? Olha só. Bastam 2 tijolinhos e o gol está pronto. No Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, qualquer rua vira campo de futebol. Foi de uma delas que saiu Gabriel Jesus.
Tempos atrás, ele chegou a pintar as ruas com as cores do Brasil em ano de Copa do Mundo. Hoje, a estrela do Manchester City, jogador caçula da seleção brasileira, vive na Inglaterra. E mais que nunca é exemplo para meninos e meninas que moram na periferia da capital paulista. Eles sonham alto e treinam pelo menos 2 vezes por semana na arena da Associação do Bairro. Em época de Copa, ficam ainda mais animados. Sempre quando é Copa, a gente vem cedo pra cá, fica jogando bola até 5 horas da tarde. Nem vai pra casa pra almoçar. São aproximadamente 200 crianças que frequentam a arena durante a semana. Aqui elas dividem a rotina entre a escola e os treinos. E a inspiração está estampada nos muros da comunidade. Gabriel Jesus, das ruas de Peri para a Copa do Mundo. Para o treinador, mais que inspiração, o importante é a rotina de treinos. É ela que pode garantir as oportunidades que costumam chegar a qualquer momento. Hoje esse trabalho que a gente faz aqui é muito importante. O apoio que a comunidade dá pra gente aqui hoje, tem 2 pessoas por trás desse projeto, é muito importante, porque isso daí vai chegar no clube praticamente pronto para saber o que vai ter que fazer lá. Não esquece de mandar a sua selfie, já recebi várias aqui. Hoje tem que ser uma selfie com a camisa da seleção brasileira, hein? 2-0, enfim, depois de muito sufoco contra a Costa Rica, né? 19971024854. Daqui a pouco eu vou mostrar você aqui para todo o Brasil. Antes das notícias, vamos para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. Olha aí o clima em São Paulo, capital, sol entre nuvens, mínima de 13, máxima de 25 graus. Em Porto Alegre, sol por lá, mínima de 9, máxima de 17 graus. E em Palmas, Tocantins, dia ensolarado também, mínima 19, máxima de 34 graus. Bom, como se não bastasse todo o mistério, a polícia agora concluiu que os pais de Vitória estão sendo vítimas de trotes. Um novo carro também foi periciado. Um vizinho da adolescente foi ouvido nesta quinta-feira. Em seguida, as filhas de outra moradora do bairro. Uma delas era colega de escola de Vitória. Então me comove muito, né? Tá tão próximo. Assim, ver uma menina tão jovem e acontecer tudo o que aconteceu. Inclusive, a Vitória ia cantar com a minha filha no final do ano. Então, assim, muito triste tudo que houve. Um novo veículo foi apontado pela investigação como suspeito de ter sido usado para o sequestro da jovem. Pertence a um funcionário do ginásio onde Vitória foi vista pela última vez. O carro foi vistoriado. Policiais vasculharam atrás de provas e levaram o veículo até um galpão onde foi utilizado luminol, substância que serve para identificar vestígios de sangue, mas nada foi encontrado. A polícia deve receber hoje o laudo conclusivo do IML. Só que os investigadores já têm informações preliminares das causas da morte de Vitória, assassinada por estrangulamento. A morte, de acordo com os laudos, se deu no mesmo dia em que a adolescente desapareceu. Além de sinais de esganadura, havia pelo menos 2 marcas de agressão no corpo dela. Uma no punho e outra no antebraço, o que leva à suposição de que entrou em luta corporal com o assassino. Os suspeitos já cederam saliva e sangue no IML de Sorocaba para confronto. O único preso é o servente de pedreiro Júlio César Lima, que já tem outras passagens pela polícia. Envolvimento com furto, além de ameaça e agressão contra uma mulher com quem tinha relação estável. A polícia também concluiu que as mensagens com ameaças que estavam no celular da mãe de Vitória são falsas. O autor foi identificado e seria um velho conhecido dos policiais que já teria feito o mesmo em outros casos de grande repercussão. O objetivo seria apenas atrapalhar os investigadores e abalar ainda mais a família. No mesmo dia, a delegada falou para não se preocupar que era um louco, mas ele mesmo assim continuou mandando mensagens. Como pode ainda brincar com uma coisa tão séria, né? E esse caso, claro, ainda intriga o Brasil inteiro. E para você entender quais são os principais pontos a serem esclarecidos, vamos ver agora o passo a passo desse crime e todas as reviravoltas até o momento. As investigações não param. Peritos vasculham as pistas deixadas pelo assassino de Vitória. Quem pegou a menina e por quê? Teria sido vingança? Engano? Quando ela foi morta? Ela foi mantida em cativeiro? Perguntas que ainda precisam ser respondidas pelos policiais.
8 de junho, sexta-feira. Vitória sai para patinar e não volta para casa. A câmera de segurança flagra a menina sozinha e tranquila. Ela segue até um ginásio no fim da rua. No dia seguinte, a família registra um boletim de ocorrência e começam as buscas. Crianças que estavam no ginásio dizem que Vitória entrou em um carro preto e sumiu do local. Domingo, 10 de junho. As primeiras investigações levaram até um parente distante, apontado pela própria família. Ele trabalha no ginásio, tem um veículo preto e passagens por violência sexual. O carro do homem passou por perícia e nada foi encontrado. Depois da investigação, ele foi liberado. Segunda-feira, 11 de junho. Buscas são feitas com policiais e cães farejadores em matas da cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo. Terça-feira, 12 de junho. As buscas são ampliadas para a cidade de Mairinque. Um pedreiro usuário de drogas presta depoimento e é apontado como um dos principais suspeitos. Quarta-feira, 5º dia do desaparecimento. Um outro carro preto é apreendido e o casal, dono do veículo, presta depoimento. Surge a hipótese da menina ter sido levada por engano por traficantes. Quinta-feira. Em outra linha de investigação, a polícia descarta a hipótese de que Vitória tenha desaparecido com uma amiga. Sexta-feira, 15 de junho. O pedreiro Júlio César Lima é preso. Ele diz que estava no carro no momento em que Vitória foi raptada, mas que desceu do veículo e não viu para onde a menina foi levada. A investigação é colocada em segredo de justiça. Sábado, 16 de junho. O corpo da Vitória foi encontrado numa região de mata em Araçariguama. Um morador da região estava caminhando por uma estrada de terra com o cachorro quando localizou o corpo. A menina foi reconhecida pela roupa, a mesma que usava no dia em que desapareceu. Domingo, 17 de junho. O enterro atrai cerca de 2.000 pessoas. A mãe de Vitória passa mal e não vê o corpo da filha ser enterrado. A perícia inicial apontou que a menina foi estrangulada. O corpo não tinha sinais de abuso sexual. A polícia acredita que ela foi morta no mesmo dia do desaparecimento, mas o resultado final da análise só sai em 30 dias. Policiais têm pressa. Saber quando a menina foi morta pode orientar a investigação conduzida agora pelo DHPP de São Paulo. Ele é um crime pessoal. Porque como agora nós estamos aqui, ó, um olhando nos olhos do outro, o autor do crime olhava para os olhos da vítima e a vítima para os olhos do autor. Deixa claro uma raiva muito grande, uma intenção, um propósito muito grande, dirigido a você, vítima, ou ao que você representa para mim. Tudo pode ser uma pista. Vestígios de sangue ou qualquer outro material genético, marcas de palmas das mãos ou até pegadas, fios de cabelo, galhos quebrados, digitais. Se houve resistência por parte dela, houve luta. E todo o local de luta deixa fragmentos demonstrando que houve uma movimentação que pode ter destruído ali galhos, fica nítido que houve uma movimentação atípica para aquele local. A minha filha, infelizmente, ela estava no lugar errado e na hora errada, com uma pessoa oportunista querendo fazer mal, uma pessoa sem coração. Vestígios retirados sob as unhas da menina revelam que ela pode ter se defendido e arranhado o assassino. Exames de DNA feitos no Instituto Médico Legal de São Paulo vão ajudar a identificá-lo. Se o Brasil contasse com um banco de dados genético, essa resposta poderia sair mais rápida. Em países desenvolvidos, existe um banco de DNAs. Então, ele é confrontado nesse banco e se o autor estiver ali cadastrado com o padrão de DNA, ele é identificado. No Brasil, o padrão coletado, ele é confrontado com os suspeitos que vão aparecendo no contexto investigatório. 70 pessoas já prestaram depoimento. Cada relato tem que ser reconstituído pela investigação para que nenhuma mentira passe despercebida.
É por gravações em câmeras de segurança que a polícia pode chegar a informações sobre esse veículo e sobre como Vitória foi abordada. Os investigadores mapearam os 3 possíveis caminhos entre o ginásio e o local onde o corpo foi encontrado. Nestes 3 trajetos foram localizados pelo menos 10 circuitos de segurança e mais de 300 horas de imagens a serem analisadas. A mãe, Rosana Maciel, o pai e a madrasta tiveram os celulares apreendidos. É que mensagens ameaçadoras começaram a ser enviadas para a mãe da menina. Nelas, o assassino dizia que estava próximo. Inclusive, teria ido ao enterro e acusa Rosana de saber o mistério que ronda a morte da filha. As mensagens ainda ameaçam a outra filha de Dona Rosana, que está grávida. A mãe falou sobre as ameaças à repórter Merie Gervásio. Poderia ser alguém realmente com a minha filha, né? Poderia ser o assassino, também como pode não ser. E ele ficou me torturando, mandando várias mensagens. No mesmo dia, a delegada falou para não se preocupar que era um louco, mas ele mesmo assim continuou mandando mensagens. Depois de investigar o conteúdo, a polícia descobriu que não se passava de um trote. A pessoa que teria enviado os recados em tom de ameaça seria um velho conhecido dos policiais e já teria feito o mesmo em outros casos de grande repercussão. O objetivo seria apenas atrapalhar as investigações e abalar ainda mais a família. Para o especialista, o celular é fundamental para solucionar crimes. As informações telefônicas, elas trazem aos peritos, aos investigadores e aos peritos, a condição de definir em tempo e espaço a utilização deste telefone. Então, onde ele estava, em que momento e fazendo o quê? Ligando para quem? Seja por dados, seja por voz, mas ele estava sendo utilizado ali. Os sinais das antenas de telefonia da região serão analisados pela polícia. Essas antenas emitem ondas capazes de localizar celulares, mesmo que não tenham sido feitas ligações pelos aparelhos. Assim, a polícia tenta descobrir quem esteve na área de mata no período em que Vitória ficou desaparecida. Em outros casos, já se teve êxito na investigação por causa do celular. Aqui, a vítima foi morta e o aparelho dela rastreado. Foi encontrado na casa do ex-marido, autor do assassinato. Com toda a linha azul, a vítima encontrava-se viva. A partir desta hora, nós sabemos que ela estava morta. Mas olha o que aconteceu. O telefone celular dela continuou se movimentando. Com tantos elementos, só há um motivo para a polícia permanecer em silêncio. Já estão perto de montar este quebra-cabeça. Se eles utilizaram a meia e os cadarços do patins para garantir a prática do crime, o crime não foi planejado. A intenção de cometer o crime, sim. Então, ele é premeditado pela intenção, mas não foi premeditado na execução. Minha parte como mãe, tudo eu já fiz. Minha filha em vida, tudo que foi possível eu fiz. Agora, cabe à justiça dar uma resposta para a sociedade do que foi que aconteceu, quem foi, entendeu? Nesse momento, o que a gente quer? Todos nós, a família, todos nós queremos encontrar o culpado de quem possa ter feito algum mal para a Vitória. Isso é o que a gente quer. Queremos justiça, né? Todos queremos. E a falta de um cadastro único dificulta ainda mais todo o trabalho para encontrar pessoas desaparecidas. Diante disso, o Ministério Público criou uma ação para tentar resolver o problema. Já são 12 anos à espera de uma resposta sobre o paradeiro da filha. Uma angústia que atormenta Clodoaldo. Não tenho paz. Às vezes sonho com ela, sinto muita falta dela. Ela estava brincando aqui na frente do portão. O meu filho, aí ele saiu, foi buscar um açúcar e ela ficou sozinha. E até hoje nunca mais apareceu. Pegaram ela e levaram embora. Amanda tinha 8 anos quando sumiu da frente de casa no dia 30 de abril de 2006, em Santo André, no ABC Paulista. Hoje ela estaria com 20 anos. O pai diz que o inquérito já foi reaberto 3 vezes e não se conforma com o trabalho da polícia. A polícia demorou para vir, veio só depois de 3 dias. Por essa demora é que minha filha sumiu e eu não tenho resposta até hoje. A polícia foi negligente, o Estado falhou comigo.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as investigações seguem pelo setor de homicídios da Seccional de Santo André, que já ouviu 50 pessoas e solicitou ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, o retrato de como a menina estaria atualmente. Há quase 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente garantiu o direito das famílias de terem um serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Mas entre a lei e a realidade, há uma distância muito grande. E esse serviço, ele inclui não só a localização, como todo o apoio que tem de ser dado a famílias que têm filhos desaparecidos, que eu acho que uma das maiores dores do que perder um filho, do que ter de enterrar um filho, é não ter notícia desse filho. A omissão do poder público no amparo às famílias de menores desaparecidos fez a Promotoria da Infância e da Juventude mover uma ação civil pública contra o Estado e o município de São Paulo. A sentença da juíza Mônica Gonzaga Arnone condenou os dois e deu 120 dias para a criação de programas integrados de busca e identificação de menores desaparecidos. O prazo vence no dia 11 de julho. A multa estipulada pelo descumprimento é de R$50 mil por dia. Mas o promotor do Ministério Público de São Paulo diz que tanto o Estado como o município recorreram da decisão. E isso vai retardar a adoção das medidas exigidas pela Justiça. Uma das falhas apontadas por ele é a falta de um banco de dados de desaparecidos para cruzar informações e evitar situações como a que o Ministério Público encontrou. A criança é de São Paulo e é encontrada no litoral de São Paulo nas férias, ou é do interior ou do litoral e é encontrada aqui. Nisso nós identificamos 8 casos em que as crianças e adolescentes foram percebidos aqui na capital, foram atendidos pelo Serviço de Assistência da capital e não foi dado baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento. O papel do Ministério Público deveria ser só de fiscalização das políticas públicas, mas o MP acabou ocupando a lacuna deixada por Estado e municípios. Desde 2013, existe o PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. O serviço funciona nesta sala do Ministério Público da capital paulista e auxilia famílias na busca pelos parentes que sumiram. Outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas e Pará, também têm serviços iguais. E seria muito bom se os MPs não tivessem de ter dentro de si um serviço dentro da sua estrutura, um serviço como esse, em que ele praticamente acaba chamando para si esse atendimento. E que se não fosse ele, não teria mesmo quem é que ia estar fazendo isso, porque sozinha a própria Delegacia de Desaparecidos, do jeito que está colocado, desenhado o sistema, não dá conta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e março deste ano foram registrados mais de 6 mil boletins de ocorrências sobre desaparecimentos e cerca de 8.400 pessoas foram encontradas. O principal perfil de vítima de desaparecimento na maior cidade do país é adolescente, negro e de periferia. No ano passado, o estado registrou 25.200 desaparecimentos. Desse total, 5% não foram esclarecidos e muitos menores acabam enterrados como indigentes por falta de identificação. Desde 2014, a Polícia Civil é obrigada, por uma portaria estadual, a abrir inquérito depois de 48 horas do desaparecimento de crianças de até 12 anos ou de pessoa de qualquer idade com doença mental. O inquérito foi um avanço importante na busca de menores desaparecidos. Para o promotor, insuficiente diante do problema. Mas o que se precisa é, no mínimo, não de uma portaria, mas de um decreto do governo estadual e de articulação de convênios com várias prefeituras dentro do chamado SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e com a segurança pública, que agora tem o SUSP, que articule essas políticas. Para o Ministério Público, todo o esforço do Judiciário em mudar essa realidade esbarra em outro problema. Só que na conjuntura que nós estamos no Brasil, com a Emenda Constitucional 95, que cortou gastos na área social, ficou muito mais difícil angariar recursos para fazer isso. Então, o que a gente vê é que essa política de infância, que é prioridade absoluta na Constituição, na lei, e tem tratado internacional que o Brasil é signatário, tem ficado pelo meio do caminho.
E um assalto a uma casa de câmbio levou terror aos funcionários do local. A polícia ainda procura os integrantes do grupo. Nas imagens do circuito, 2 seguranças aparecem correndo, fugindo dos tiros. Jogam um malote e tentam se esconder debaixo do carro forte. Um dos criminosos se aproxima, atirando. O outro dispara de trás do poste. O que está abaixado luta com os seguranças e consegue pegar a arma de um deles. Um terceiro ladrão, armado e com um colete à prova de balas, vem correndo, pega o malote. Os bandidos fogem. O assalto aconteceu na porta desta lotérica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Na troca de tiros, 2 seguranças e uma mulher foram baleados. Esta comerciante diz que ouviu muitos disparos. Aí os meninos começaram a correr, corre, que é bala, e eu corri também, né? As vítimas foram levadas para este hospital e não correm risco de morrer. Os bandidos teriam usado 2 carros para fugir. A empresa de segurança não divulgou o valor levado. Mais cedo, esta casa de câmbio no centro de São Paulo foi o alvo de assaltantes. O gerente estava abrindo o comércio quando foi abordado por um homem com distintivo e arma, dizendo ser policial. Quando entrou no local, o ladrão anunciou o assalto e um comparsa chegou em seguida. A porta foi abaixada. O funcionário teve as mãos e os pés amarrados. Os ladrões recolheram o dinheiro e fugiram. Levaram malotes com moedas de várias nacionalidades, reais, dólares e euros, o equivalente a quase 100 mil reais. Antes de deixar a casa de câmbio, os ladrões tiveram cuidado de garantir que o gerente não chamaria a polícia rapidamente. Ele foi trancado no banheiro. Mesmo amarrado, conseguiu sair. E com uma caneta na boca, discou pelo teclado do telefone para o irmão dele. O circuito de segurança registrou a imagem dos 2 homens, que ainda não foram identificados. Um deles usava um fone na hora do roubo, o que pode ser um indício da participação de outras pessoas. Então, um outro criminoso, um outro indivíduo, passava todas as informações para os 2 que estavam dentro da agência de câmbio. E traficantes foram presos em um táxi roubado em uma comunidade que está em guerra há 2 semanas. Os traficantes estavam neste táxi roubado. Dentro do veículo foram encontrados 5 fuzis, 2 pistolas, uma granada, munição e um rádio de comunicação. A polícia acredita que eles seguiam para algum esconderijo. A principal hipótese é de que eles fossem buscar abrigo na Vila Vintém, na Zona Oeste. Durante a abordagem, não foi efetuado nenhum disparo, foi feito um cerco no local, foi tirado de circulação 6 meliantes, com poderio bélico enorme. Criminosos armados em fuga na Coroa viraram rotina. Escolas e postos de saúde são obrigados a fechar as portas por causa dos confrontos. E até as visitas a um cemitério têm sido prejudicadas. 2 pessoas morreram na guerra entre traficantes. Uma delas, Alessandra dos Santos Soares, de 26 anos. No início do mês, ela foi vítima de uma bala perdida quando estava dentro de casa. E um levantamento mostra que aumentou o número de confrontos entre policiais e bandidos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. E isso significa mais mortes. O pedreiro Davidson Farias de Moura tinha 28 anos e foi baleado no peito. Ele estava na varanda de casa com um filho de 6 meses no colo. Simplesmente que os policiais atiraram nele, do nada, como também mandaram tiro para cima desse irmão dele e do senhor que estava. Só que os tiros dele ficaram na parede. E o dele, como foi o primeiro, pegou certo no lado direito dele do peito. O crime aconteceu em março, mas até agora a família não teve uma resposta de onde partiu o tiro. As mortes por intervenção policial só aumentam com o passar dos anos. Em 2015 foram registradas 645 ocorrências. No ano seguinte, o número passou para 925. Nos 5 primeiros meses de 2018, já temos 606 casos. As mortes por intervenção policial são um indicativo para outros crimes e refletem a política de segurança adotada pelo Estado. O Rio de Janeiro também é campeão de mortes de policiais. É onde a polícia mais mata e mais morre. Se você tem ações de inteligência, você desarticula essas quadrilhas antes de entrada dos fuzis. A especialista avalia que a intervenção federal ainda não começou a reverter os problemas da segurança pública do Estado. Menos tiroteio, menos confronto, menos mortes e mais inteligência.
Criminosos aproveitaram o jogo da seleção brasileira na manhã desta sexta-feira para invadir a agência da cooperativa Sicredi, no centro de Limeira. Nós temos algumas imagens. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal bloquearam as ruas no entorno e fizeram uma varredura na região na tentativa de localizar os bandidos. Mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado. E vamos para algumas participações. Se você mandou uma selfie, uma foto, principalmente com a camisa da seleção brasileira, fique de olho, você vai aparecer agora aqui. Um beijão, então, para o Evandro, de Serrolândia, Pernambuco. Super beijo para você, Evandro. Ótima sexta para a Áurea, de Cachoeira, de Itapemirim, Espírito Santo. É cachoeiro ou cachoeira? Não sei. Vamos lá, então. Wesley de Cipó, Bahia, também acompanhou o jogo, está de uniforme ainda da seleção. Francinaldo de São Bento, Paraíba, beijão para você, Francinaldo. Marinete, vestindo amarelo também. Água Azul, Pará, beijão para você, ótima sexta. Ótimo final de semana para Lúcia de Alto Horizonte, Goiás. Beijão, Lúcia. Essas foram as primeiras participações. Se você mandou sua foto, fique de olho, daqui a pouco vou mostrar mais participações. Voltando às notícias, cientistas da Dinamarca realizaram um grande estudo para entender por que no inverno até as pessoas que têm pele oleosa sofrem com o ressecamento. Os resultados você vai ver agora. Com a chegada do inverno, Araídios redobra os cuidados com a hidratação do corpo. A paisagista tem sentido na pele os efeitos das variações de temperatura. O trabalho começa ainda na madrugada, quando está mais frio. Logo que eu já saio de casa, já passo hidratante no rosto, na pele, no braço, tudo. E aí eu pego todo o frio da madrugada, aí já começa a amanhecer, já começa a pegar o sol quente. E aí durante todo o dia que eu estou nas obras, aí eu também já pego o sol quente. Ou muito vento. Mesmo com visitas frequentes à dermatologista e tratamentos focados na hidratação, ela percebe que algumas áreas do corpo sempre ficam mais secas. As bochechas, principalmente, pescoço e os braços. As bochechas e palmas das mãos estão entre as regiões que mais sofrem com o ressecamento no frio, mesmo nas pessoas que têm pele oleosa. O estudo foi feito na Dinamarca com homens e mulheres e divulgado no Jornal Britânico de Dermatologia. Eles viram que a célula é como se elas sentissem frio no inverno. As células da superfície da pele se encolhem no inverno. E aí existem pontes entre elas de proteínas que a gente chama de filagrinas. A filagrina é uma proteína que forma uma camada protetora da pele e a perda dela causa dermatites, eczemas ou irritações nas regiões do corpo mais expostas às baixas temperaturas. Essas filagrinas são que mantêm a coesão de todas as células da superfície da pele. E na hora que a pele se encolhe, essas pontes de filagrina se perdem. Então, existem buracos, vamos dizer assim, para que entre micro-organismos, bactérias, infecções e a pele se descame, se solte. Então, fica a pele descamativa e irritada. Banho não muito quente, não muito tempo no banho, não esfregar a bucha e não muito sabão. De preferência, sabão líquido. Se você for lavar a cabeça, comece o banho pela cabeça. Pode-se hidratar o corpo durante o banho, usar um hidratante durante o banho. E já enxágua e sai do banho. Ou então, loções hidratantes após o banho, né? Bom, ainda falando sobre saúde, um surto de toxoplasmose é investigado no Rio Grande do Sul. A suspeita é de que a contaminação tenha acontecido pela água. Os pacientes notificados com toxoplasmose passam de 1.400 em Santa Maria. Até agora, 569 foram confirmados com a doença. Os primeiros registros são do início do ano. Moradores da cidade começaram a procurar atendimento médico com dores de cabeça e febre alta. A causa do surto da doença era um mistério. Até que durante uma entrevista a uma rádio de Porto Alegre, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, declarou que a contaminação tinha sido pela água. O Ministério divulgou uma nota dizendo que esta é a causa mais provável, mas que a investigação continua. Segundo este especialista, apesar de todos os cuidados, a água que passa pelas estações de tratamento também corre risco de contaminação. Nesses caminhos da água, nos sistemas de abastecimento de água, poderá haver uma
contaminação, uma recontaminação por algum vazamento, por alguma infiltração. Para melhorar a qualidade da água consumida, muita gente recorre aos antigos filtros de barro. Eles foram adaptados para trazer mais segurança. Boa parte dos nossos clientes voltaram a comprar. Os seus filtros às vezes estão no jardim, viraram vaso, e agora com essas novas pesquisas, essa nova divulgação, estão comprando filtro de novo. E uma grande operação investiga as obras de um trecho do Rodoanel. A suspeita é que tenham sido desviados mais de 600 milhões de reais. João Bosco Gomides trabalhava diretamente com o engenheiro-chefe. Ele contou que o responsável chegou a ser demitido porque se recusou a assinar um aditivo ilegal. Dr. Lawrence, o engenheiro, o gerente de obra, falou que não vai assinar. Fala para ele que eu mandei. Ele assina ou pede demissão. Tiraram o gerente de obra e colocaram o Dr. Pedro Paulo do Amaral. E ele assinou sabendo que estava assinando o ilícito, que é roubo, né? Pedro Paulo do Amaral está entre os 14 presos na operação. São executivos de empreiteiras e ex-diretores da Dersa. Aditivos irregulares teriam deixado a obra do Rodoanel 600 milhões de reais mais cara. Pedro Paulo era funcionário durante a administração de Pedro da Silva, ex-diretor que também foi detido. João Bosco garante que Pedro da Silva foi indicado por Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, investigado na Operação Lava Jato por supostos desvios, também na construção do Rodoanel. Ele falou assim: João, Pedrão tá apavorado contigo, cara. Ele vai te dar isso aqui, ó, pra você, ó. Eu falei, 300 mil? Né? Pra mim, 300 mil é um império, né? Ele falou, não, 3 milhões. O ex-presidente da estatal também foi preso na operação. Ele foi um nome importante da gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e teria autorizado aditivos ilegais para obras do trecho norte do Rodoanel. A denúncia aponta que um desses aditivos acrescentou mais de 76 milhões de reais para a remoção de pedras, sendo que já havia um valor destinado para isso no contrato inicial. Outra irregularidade seria a inclusão no contrato de quase 7.000 horas de escolta para explosivos. É como se uma equipe acompanhasse o transporte de dinamites todos os dias, durante um ano. As obras do trecho norte do Rodoanel começaram em 2013 e ainda não foram concluídas. Com o material apreendido, os investigadores querem saber onde foram parar os 600 milhões de reais desviados. Se esses valores fossem convertidos em tijolos para a construção de casas populares, poderiam ser construídas em torno de 15 mil casas populares. E em uma nova investigação da Operação Lava Jato, os promotores descobriram que mesmo após o início da investigação, os pagamentos de propina continuaram a acontecer. O ex-gerente da Petrobras e ex-diretor da Petroquisa, braço da estatal no setor petroquímico, Djalma Rodrigues de Souza, já está na sede da Polícia Federal em Curitiba. O filho dele, Douglas de Souza, deve chegar nesta sexta-feira. Djalma já havia sido alvo de outra fase da operação há 8 meses, mas não foi preso por causa de uma cirurgia. Segundo o Ministério Público Federal, o Grupo Odebrecht pagou propina e foi beneficiado em 2 contratos com as empresas ligadas à Petroquisa. Em troca, o ex-diretor teria recebido quase 18 milhões de reais. O valor teria sido depositado em contas no exterior. Depois que as investigações da Lava Jato começaram, essas contas foram encerradas e o dinheiro desapareceu. A força-tarefa quer agora descobrir para onde ele foi. O juiz Sérgio Moro destacou que a propina foi paga pelo grupo até março do ano passado, ou seja, mesmo após o início da Operação Lava Jato. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo contra a ex-presidente Dilma Rousseff e mais 11 pessoas para apurar eventuais irregularidades na Petrobras. O processo apura irregularidades na compra de 50% da refinaria de Pasadena pela Petrobras em 2006, por 360 milhões de dólares, o equivalente a 1.350 bilhões de reais em valores de hoje. Quantia muito superior aos 42,5 milhões de dólares pagos um ano antes por uma empresa belga por 100% da refinaria. Na época do negócio, Dilma era ministra da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da estatal. Também são alvo da investigação o ex-ministro Antônio Palocci, condenado a 12 anos na Lava Jato,
o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e os ex-diretores da estatal, Renato Duque, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Cerveró e Gabrielli já tinham sido condenados no ano passado pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir os cofres da Petrobras em quase 80 milhões de dólares pelas irregularidades em Pasadena. A ex-presidente Dilma e os 11 investigados ainda podem negociar um termo de compromisso, o que não equivale a uma confissão de culpa. Mas se a CVM entender que eles são culpados, podem ter de pagar uma multa de até 500 milhões de reais. Elas podem ser culpadas e serem advertidas, elas podem ser impedidas de exercerem cargos públicos e de administração de diretoria em companhias abertas e empresas estatais. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, anunciou o arquivamento de uma investigação aberta no ano passado para apurar menções a ministros da Corte em gravações de executivos da JBS. A investigação foi arquivada por falta de provas. A intenção da Polícia Federal era apurar a citação indireta dos ministros do STF em áudios do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saldi. Não foram encontradas gravações que indicassem qualquer participação de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos ou citados em qualquer ato ilícito. Foi a ministra Carmen Lúcia que pediu a investigação à Polícia Federal. A descoberta do novo áudio levou o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a determinar a rescisão do acordo de delação com os executivos da JBS. Na sessão dessa quinta-feira, os ministros do STF também analisaram um tema bastante delicado. Havia um pedido para derrubar a proibição de sátiras e edição de programas de humor envolvendo candidatos nas eleições de outubro. Todos os ministros do STF foram favoráveis à liberação. É que, segundo eles, a proibição se trataria de censura. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Adriana, de Cruzeiro do Oeste, Paraná, super beijo pra você, viu? O Elias, de Itapajipe, Minas Gerais, beijão pra você também. A Antônia, de São Mateus, Maranhão, beijão, Antônia. Denise e Lina, de Brejolândia, Bahia, super beijo. A Lívia, sua linda, de Missão Velha, Ceará, super beijo. Edinaldo, de Água Branca, Alagoas, ótimo final de semana. Mais participações, você pode fazer sua selfie, daqui a pouco você vai aparecer aqui para todo mundo. A semana passou voando e a tão esperada sexta-feira chegou mais uma vez. E nós separamos várias dicas de shows para você aproveitar o final de semana. E hoje, Campinas vai relembrar os sucessos que marcaram a carreira do Ruge. O show faz parte da turnê que marca o retorno do grupo com a formação original, além de comemorar os 15 anos de carreira da banda. A apresentação será às 22 horas no Prime Hall. Pina, Pernambuco, hoje é dia de curtir os sucessos de Bruno e Marrone. Os sertanejos que se consagraram na música são destaques em uma tradicional festa da cidade. O show será a partir das 22 horas. Hoje tem mais atração sertaneja, só que agora na Bahia. Gustavo Lima promete levantar os baianos com o melhor do sertanejo universitário. O show será na cidade de Ibicuí, na Brega Night. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora. Foi levando a minha paixão
dia de curtir o melhor do samba. A Alcione vai desembarcar em BH com seu novo show Eu Sou a Marrom, que acontece no KM de Vantagens Hall a partir das 22 horas. A apresentação terá no repertório 45 sucessos de diferentes épocas. O show faz parte do projeto para comemorar os 70 anos de idade e os 45 anos da carreira de Alcione. Consagrada como uma das melhores festas do interior, a Santa Feijoada está de volta para mais uma edição. A Fazenda Santa Gertrudes mais uma vez será cenário da Sunset, mais charmosa de São Paulo. Realizada às margens do lago, a feijoada será servida nas dependências da mansão, sede da Fazenda, trazendo um requinte histórico. Para animar a galera, vários DJs renomados vão passar pela festa, que está marcada para começar às 14 horas. E no domingo, o cantor Tiaguinho desembarca em Belém do Pará para mais uma grande apresentação. O show será no Espaço Náutico às 16 horas. Já em Salvador, Bahia, domingo é dia de curtir o melhor do sertanejo. Por lá tem a apresentação com a rainha da sofrência, Marília Mendonça. E essas foram as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana com o melhor da música. Nos vemos na próxima sexta-feira com muito mais. Então, grande beijo e até lá. Super beijo, Larissa. Curta bastante final de semana, porque eu, claro, vou curtir também. Estamos na reta final do RF com você. Mandou sua foto, então fica ó, de olho. Vou mandar um beijo agora. Pode colocar algumas participações. Eliseu e a Dayana de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Super beijo pra vocês, viu? Casal lindo. O Cláudio de Buriti Alegre, Goiás. Beijão também, Cláudio. Ótima sexta para o Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. O Luciano de Rio Crespo. Beijão para você, ótima sexta-feira. Alcebiades de José Paranoá. Beijão, acompanhando o RF com você. Ótimo final de semana para Ana Célia de Garanhuns. Super beijo. O estado do Piauí acompanhando o RF com você. Rosana, beijão, viu? Ótima sexta. E para encerrar com chave de ouro, olha só, a Dierifa de Salvador, Bahia, fez uma montagem bem bacana. Hoje, Brasil, depois de muito sufoco, ganhou Costa Rica, não é mesmo? 2-0. Ufa, que alívio, né? Gente, beijão para todos que participaram. Vocês fazem a minha vida, o meu trabalho acontecer. E já tem gente falando, já tô com saudade. Eu também fico com saudade de vocês. Amo vocês, viu? Até segunda-feira, se Deus quiser. Hoje é sexta, final de semana chegou, portanto, juízo, hein? Fui!